Que tipo de coração é o seu? Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, nós encontramos a partir do versículo 11 o seguinte: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Algumas pessoas indagam, quando leem estas parábolas de Jesus, como esta do semeador, por que será que Jesus não falou mais claramente, de modo que as pessoas ao ouvi-lo pudessem entender mais rapidamente a sua mensagem? Parece que a mensagem estava por trás da parábola que ele contava. E realmente, a Bíblia declara nos versículos lidos que o povo, principalmente a liderança religiosa judaica, não ouvia com bom ouvir o que Jesus falava, mas estava procurando descobrir algum erro na sua mensagem para ter de que acusá-lo. Não havia, na verdade, uma forma amigável de recepção da palavra que ouviam. E então Jesus disse que assim procedia para que eles tivessem menos juízo da parte de Deus, visto que entendendo e não fazendo, não praticando, se tornariam mais culpados, para que não vejam com os olhos e com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, nesta parábola de Jesus, 4 tipos de terreno que simbolizam o coração do ser humano. Mas vamos analisar apenas um tipo de coração dos 4 apresentados. É esse que Jesus explica a respeito da palavra que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Ele explicando o sentido desta palavra, então ele diz: é aquela pessoa que
ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então Jesus está explicando que existem espinhos, simbolicamente falando, que podem impedir que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lida, explicada, não produza efeitos senão imediatos na vida da pessoa e por algum tempo. Então, quais são os espinhos que podem impedir a fertilização da palavra e produzir frutos? Jesus declara: cuidados deste mundo podem impedir que a palavra semeada num coração cujo terreno tem espinhos podem sufocar a palavra e ela ficar infrutífera. Preocupado, às vezes, com o alimento, com o abrigo e o medo de não ter o suficiente, levam certas pessoas a viver num clima de ansiedade, de modo que toda a palavra de Deus que é ouvida fica infrutífera, porque os cuidados deste mundo, as preocupações constantes com o alimento, com o abrigo, o medo do futuro de não ter o suficiente para si e para a sua família, levam a pessoa a uma preocupação que impede o crescimento da semente lançada à terra. Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 em diante, que não andássemos assim cuidadosos quanto a nossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, aqui nesta parte do Sermão da Montanha, Jesus exorta para que não andemos cuidadosos, de modo que a palavra de Deus que ouvimos, ela não possa produzir, porque esse coração se assemelha a um coração com espinhos, e esses espinhos representam os cuidados deste mundo, a preocupação, e podem então impedir que a semente da palavra de Deus tenha a sua eficácia. Em segundo lugar, Jesus apresenta como espinhos o dinheiro e propriedade. Podem parecer assim tão fundamentais, tão asseguradoras de uma situação estável, mas as riquezas são enganadoras, e a pessoa que se fixa em ter mais no intuito de poder ter estabilidade na vida, pode criar um amor muito acentuado pelo dinheiro, e este amor acentuado pelo dinheiro chega a um ponto em que a pessoa não tem mais um meio de segurar-se e vive com o seu coração envolvido só com essa preocupação. Diz o livro de Provérbios, no capítulo 5, versículos 10 em diante: quem amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Onde se multiplicam os bens, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico
não o deixa dormir. Repetindo, a fartura do rico não o deixa dormir. Ele vive tão preocupado com o seu dinheiro que perdeu aquela serenidade própria de um ser que vive despreocupadamente. Então precisamos lidar praticamente, antes que emocionalmente, com as coisas materiais. Todos sabemos intelectualmente que elas não duram, elas são efêmeras como uma bola de neve no verão. Porque um homem seria tão tolo até o ponto de edificar sua casa na areia? E ainda, muitos cristãos buscam coisas terrenas, materiais, enquanto se enganam com a sua rotina religiosa. A vida de responsabilidades para com Deus, ela fica em segundo lugar, e a pessoa então não tem aquele crescimento espiritual de modo a produzir frutos na vida espiritual. E por fim, ainda sobre a parábola, no livro de Lucas também o escritor anota mais um espinho na vida da pessoa, que nós chamamos os deleites desta vida. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Deleites da vida podem levar uma pessoa a não permitir que a palavra de Deus, caindo no seu coração, que se assemelha a um terreno espinhoso, que aquela semente fique improdutiva e, por fim, o espinho vai sufocar a mensagem semeada em sua vida. E você pode perguntar: a vida do reino tem que ser uma longa dor de cabeça, miséria e negação de si mesmo? Nós dizemos que não, absolutamente. Você pode ser rico, você pode viver modestamente com o trabalho sem permitir que essas coisas sufoquem a palavra. Como também a vida de um cristão não é uma vida sem alegria. Ele tem alegria que vem da parte de Deus, e existem certos entretenimentos que não atrapalham o nosso crescimento espiritual. Mas quando os deleites da vida sufocam a mensagem da palavra de Deus, ela se torna então infrutífera. E Jesus está prevenindo para que isso não aconteça. E aquelas pessoas que escolhem o coração dividido, o coração apinhado ou cheio de espinhos, não vão dar frutos. De modo que nessa parábola de Jesus, há recomendações para que não ocorra um retrocesso na vida espiritual. Que o nosso coração seja do tipo daquele que Jesus falou: a boa terra, caiu a semente e produziu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, mostrando assim que há resultados positivos na vida de certas pessoas que compensam aqueles que não dão fruto. Tenha presente o que Jesus falou: ninguém que, tendo posto mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Está no livro de Lucas 9:62. Nunca precisamos nos admirar como ele se sente sobre os indecisos.
Jesus disse mais: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 24. E certamente não temos motivo para duvidar de seu sentimento pelos infrutíferos, pessoas que não produzem durante toda a sua vida cristã, porque o terreno que é o seu coração não está motivado para agir na vontade de Deus. E disse Jesus uma certa advertência: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Está no livro de João, na parábola da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele produz fruto. Sem mim nada podeis fazer. E a vara que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Prezado ouvinte, que tipo de coração é o seu? É comparado ao terreno duro em que a palavra caiu e não pôde entrar? É comparado ao terreno onde a semente cresceu, mas no fundo havia pedras que impediram o progresso e a semente e a planta secou? É comparado a um coração que está cercado de espinhos que não deixam a planta crescer? Ou seu coração é como aquele terreno, terra boa, que produz frutos abundantes para a obra de Deus? Que Deus possa abençoá-lo, que você tenha um coração aberto, um coração disposto a ouvir a palavra de Deus e prosseguir sua carreira até o final, como disse Pedro quando foi indagado por Jesus aos apóstolos: quereis vós deixar-me? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Produza frutos e que seu coração jamais seja um coração espinhoso. Amém.